Eu vou esperar aqui mais um minutinho e aí a gente já começa a nossa apresentação, falar um pouquinho da Tero, como que vai funcionar o nosso seminário hoje. Bom, então vamos lá, vamos dar sequência. Meu nome é Camila, eu sou a CMO da Tero Carbon. É muito bom estar aqui com vocês hoje. A gente está realizando, já é o nosso terceiro seminário sobre metodologia. Especificamente hoje, esse seminário ele é destinado para a gente conversar um pouquinho mais sobre a metodologia 003 de estoque de carbono em florestas. Eu vou passar para vocês sobre as etapas que essa metodologia passou. Acho que é importante a gente falar sobre elas. O que acontece? Do dia 1º de novembro de 2023 até o dia 30 de novembro de 2023, essa metodologia ela passou por um formulário online que estava disponível para o envio de comentários e sugestões acerca da nossa metodologia. Do dia 1º de 2023 até o dia 15 de 2023, a gente fez análise de todas essas contribuições provenientes do formulário público. E hoje, no dia 24 de 1 de 2024, a gente está aqui nesse seminário online para apresentar a visão geral da metodologia da Tero 003, estoque de carbono em florestas, e também para interagir com vocês. É importante que a gente explique como funciona essa metodologia, como ela pode ser aplicada, e também, em caso de dúvidas, a gente já está aqui para conversar junto com vocês. Então, eu vou chamar aqui, para apresentar o nosso seminário, o Francisco Iguchi, que é o CEO da Tero Carbon. Bem-vindo, Chico. Olá, tudo bem? Tudo certo com você? Tudo certo também. Deixa eu me centralizar aqui na... Então, eu vou deixar o espaço para você conversar aí com o pessoal. Tudo bem, beleza. Então, olá, pessoal. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui de volta para a gente conversar sobre essa nova metodologia que a gente está soltando e liberando hoje para o mercado. É uma metodologia diferente, tem uma abordagem um pouco diferenciada que a gente vai discutir aqui e eu espero que a gente possa debater e sempre deixar muito claro que a Tero Carbon ela tem como propósito desenvolver metodologias e padrões de forma coletiva. Então, toda e qualquer pessoa que tiver interesse, vontade, disposição para contribuir, fiquem à vontade. O processo de consulta pública passou, evidentemente, mas isso não impede das pessoas fazerem comentários e sugestões ao longo do tempo, durante esse período de tempo que vai ficar rodando a metodologia. Evidentemente que a gente precisa dar tempo ao tempo, e à medida em que a metodologia for sendo implementada no mercado, a gente vai atualizando e deixando ela cada vez melhor. Bom, sem mais delongas, eu vou então direto para a apresentação, para a gente poder dar sequência. E quem tiver dúvidas, curiosidades, sugestões, perguntas, fiquem à vontade para contribuir e compartilhar aí com todos aí a hora que julgar necessário. Deixa eu clicar aqui. Só um pouquinho que... Nossa, parece que tem que clicar algumas vezes para ele. Acho que não. Peraí. Agora sim, demora um pouquinho. Bom, então vamos lá, pessoal. Então, somos a Tero Carbon, né, uma certificadora digital de ativos ambientais. Somos
a primeira certificadora do Brasil e da Amazônia digital, e nós queremos nos colocar aí no mercado como uma plataforma simples, ágil e segura para gerar esses ativos, tá? Nós nos colocamos como uma opção robusta para o mercado, a gente está sediado em Manaus, então quem estiver na cidade quiser procurar a gente, fiquem à vontade. Nós trabalhamos com metodologia, a gente trabalha com metodologia desenvolvida específica para a nossa realidade, e aqui a gente trabalha com um foco especial para a Amazônia, mas isso não impede de outros biomas, tá? Por enquanto, nós estamos trabalhando com foco na garantia do ativo e sempre com um lastro na base de dados e no conhecimento e todo o conhecimento técnico-científico disponível na literatura, né? Então, hoje a gente vai falar sobre a metodologia TERO 003, que é a metodologia de estoque de carbono em florestas, tá? É uma metodologia AFOLU, ou seja, de agricultura, florestas e outros usos da terra, focada no estoque de carbono. É a primeira versão 1.0, ela já passou pelo processo de consulta pública e avaliação de alguns dos nossos pares, né? Está focada hoje para o bioma amazônico, mas novamente não impede da gente expandir isso em outros momentos. O ativo gerado dessa metodologia é o estoque de carbono, ou um termo que já, de certa forma, é praticado no mercado, é como se fosse um green bond, né? Uma carta de crédito lastreada no carbono, tá? E a atividade principal desses projetos estão em manutenção de florestas e implementação de projetos sustentáveis, tá? Então, o objetivo principal dessa metodologia é a geração do ativo ambiental em projetos que promovam a conservação, a preservação e ou o incremento dos estoques de carbono em florestas, especificamente para o bioma da Amazônia, tá? O ativo ambiental financeiro é o estoque, então ele é dado em toneladas de carbono, dióxido de carbono equivalente, tá? Ele é a soma dos estoques da floresta alvo do projeto. Então aqui um exemplo é você contabilizar, mensurar os estoques da reserva legal para você gerar o bond para fazer um investimento na área de uso múltiplo, para de repente um projeto de reflorestamento ou um projeto de outra natureza que inevitavelmente será um projeto sustentável, né? E uma diferença é que o ativo gerado, o estoque, ele não é divisível, tá? Ele é uma carta como se fosse a totalidade dele, tá? Bom, por enquanto, projetos elegíveis estão focados em áreas na Amazônia, né, em propriedades privadas, então unidades de conservação, territórios indígenas e outras terras públicas, por enquanto, não estão dentro dessa metodologia, não são contempladas nessa metodologia. A área mínima do imóvel para ser elegível é de 5 hectares, com pelo menos 1 hectare de floresta. Tá? A documentação, evidentemente, precisa estar toda regular, né? E não pode estar registrado ou certificado em outro padrão de certificação para evitar a dupla contagem, tá bom? Bom, a nossa premissa básica é que a Constituição Federal prevê o uso alternativo da floresta, da terra, tá? A legislação prevê esses usos, né? Existem regramentos para isso. No entanto, existem altos custos ligados à governança e que viabilizam as atividades de baixo impacto, como, por exemplo, o ecoturismo, a silvicultura ou o plantio de florestas e por aí vai, né? E como a especulação imobiliária rural valoriza as terras preparadas e, dado o histórico da região como um todo, é razoável a gente afirmar que, na ausência de projetos dessa natureza que incentivem a preservação, conservação e implementação de projetos dessa natureza, a alternativa é o que a gente já tem visto hoje, que é o desmatamento em larga escala, com baixo retorno para a sociedade como um todo e com alto grau de impacto na questão do clima, tá? E aí, é claro, todo imóvel rural é privado, tem a prerrogativa de fazer o uso da terra e que essa rentabilidade, sem o projeto de carbono, inevitavelmente o agro, né, e aqui eu coloco em aspas, porque não é necessariamente algo que traga demérito para a atividade, mas inevitavelmente
ter um projeto de conservação ou ter um projeto de reflorestamento tende a promover maiores impactos em termos de captação e remoção de carbono da atmosfera, né? Então, inevitavelmente, essas atividades dependem, e as atividades, né, de agricultura ou de outra implementação de outro uso da terra, inevitavelmente vai depender da supressão ou do desmatamento, né? Enquanto que um projeto pode evitar que isso aconteça. Bom, em termos de, para aqueles que estão interessados na aquisição, uma das dúvidas que muitas pessoas têm com relação às permanências e às salvaguardas. Então, com relação à permanência, a gente deixa claro que a gente não trabalha com projeções de cenários probabilísticos, futurísticos, a gente trabalha com aquilo que é, de fato, o ocorrido, né? E o estoque só vale para trás, então, mesmo que um proponente de projeto possa ter uma ideia, uma proposta de que o estoque de carbono tende a ser incrementado ao longo do tempo, isso vai ser verificado ao longo do tempo, ou seja, não vai ser gerados os ativos pensando no futuro. E é claro que o projeto só vai poder se gerar esse ativo dada a verificação do compromisso cumprido de desmatamento zero, tá? E em termos de salvaguardas, é importante a gente sempre lembrar que é primordial que o proponente obedeça à risca todas as leis de todas as naturezas que lhe competir, tá? É preciso ter um compromisso à integridade do meio ambiente, precisa respeitar os direitos humanos e direitos culturais das populações regionais. O imóvel, tanto o imóvel e o CPF das partes, precisam estar livres de qualquer tipo de problemas de ordem judicial ou decorrente de termos de ajuste de conduta ou alguma coisa demandada pelos órgãos competentes, né? Ou seja, caracterizando de fato uma voluntariedade desse tipo de projeto, tá? E mesmo que cumpra todos os itens acima e tenha tudo, após gerar o ativo, ou melhor dizendo, após ser certificado, não pode implementar projetos que venham a comprometer as salvaguardas e as questões de permanência, né? Então, não adianta submeter um projeto de preservação e, na sequência, ir lá e fazer um projeto que vai gerar algum tipo de desmatamento, né? Então, o projeto precisa ser muito claro, objetivo em qual é a área do projeto, o que vai ser feito, como vai ser feito, para deixar isso tudo transparente para todos que estarão envolvidos nele. Tá? Então, em termos de limites temporais, essa é uma característica diferenciada das outras metodologias, em que, no caso, o período mínimo para esse tipo de projeto é de 1 ano, mas ele pode ser indeterminado, então, a depender da vontade, da demanda do proponente, tá? E aí depende também do tamanho do imóvel. Então, como eu já falei, os imóveis rurais elegíveis, privados, no caso ali dos UCs, tem uma característica específica, mas somente aqueles que tiverem sobre as prerrogativas permissíveis para a presença de propriedades privadas. Ou seja, as áreas de proteção ambiental, que são as famosas APAs, elas são unidades de conservação, mas elas permitem propriedades privadas dentro dos seus limites geográficos. Logo, não é um governo, ou ICMBio, ou a agência governamental submetendo o projeto, mas o proprietário privado em si. Tá? Tamanho mínimo, a documentação. É importante isso, apesar de isso ser um grande desafio por não depender exclusivamente do proponente, mas a propriedade não pode ter nenhuma sobreposição nem no cadastro ambiental rural. A gente sabe que isso é um problema, isso é um grande desafio, porque o cadastro ambiental rural é autodeclaratório e, às vezes, existem pessoas que, inadvertidamente, elas acabam criando polígonos e fazendo seus cadastros e acabam sobrepondo. Infelizmente, isso pode acontecer, mas o proponente vai precisar resolver isso antes de submeter para a certificação. Todos os envolvidos precisam consentir o projeto, precisam estar cientes daquilo que o projeto significa. O imóvel precisa estar totalmente averbado geograficamente, ou seja, precisa definir claramente, por meio de imagens e mapas, as áreas de reserva legal, as áreas de preservação permanente, as áreas de uso múltiplo, para deixar claro e objetivo aonde que estão
onde serão as atividades, tá? E, por fim, ter o compromisso de desmatamento zero, tá? E aí, a quantificação do ativo é aquela que eu acredito que todos vocês já estejam lembrados das outras apresentações, mas basicamente trata-se do inventário florestal, amostral ou censitário, dependendo do tamanho do imóvel ou da floresta, né? Utilização de equações alométricas para estimar a biomassa e os teores para estimar o carbono. Lá na metodologia, no documento, tem esses detalhamentos, podem ficar à vontade de ler e contribuir caso acharem necessário, né? E, é claro, a Tero vai exigir o mínimo, e com a ideia sobre a premissa de popularizar o projeto. Mas isso não vai impedir um proponente de incrementar o projeto com informações adicionais, com outros bônus do projeto, tá? Então, dentro dos co-benefícios previstos, aí o proponente fica livre para determinar, mas basicamente estão centrados na preservação e na manutenção da biodiversidade, em co-benefícios socioeconômicos por meio do envolvimento e engajamento das comunidades, da sociedade regional, né, onde o imóvel está, cultural, porque não, de repente, um projeto tem como premissa de contribuir para alguma comunidade ribeirinha, no caso aqui na Amazônia, alguma população tradicional do tipo. Então, tem todos esses co-benefícios, né? E, novamente, muito dos co-benefícios de cada projeto invariavelmente vão ser conversados e negociados com aqueles investidores do ativo em si, do bond em si, tá? O processo segue o mesmo rito, então o proponente faz o seu registro na plataforma, apresenta toda a documentação do proponente, das pessoas envolvidas, a documentação do imóvel, submete os dados das quantificações, para a gente poder fazer a certificação. Depois da certificação, passando por esse processo, então, ou seja, toda a documentação em dia, toda a documentação correta, toda a documentação completa, aí a gente vai a campo para verificar os dados de campo de fato, para assegurar que a quantidade do ativo é aquela de fato. Depois da verificação concluída, após o primeiro período da verificação, é feita a acreditação em que o NFT, o ativo, é gerado. Tá? E aí, depositado direto na conta, na carteira digital do proponente. E aí, nesse caso, ao contrário das outras duas metodologias, o ativo emitido não é divisível, ou seja, é um ativo só, ele vai ficar direto na carteira da administrativa, dentro da carteira digital do administrador do projeto, para que ele possa manusear isso e gerir esse ativo, tá? E aí, a gestão desses ativos, ela segue o mesmo rito das outras. Você pode usar o seu celular, você consulta seu saldo, você pode fazer a emissão de transferência. Aí, no caso, não pode aposentar, não há como aposentar esse ativo, tá? Ele é apenas E é isso, gente. A ideia mesmo é ser simples, para a gente ser bem objetivo, bem didático, para a gente poder desprender mais tempo para a gente conversar e discutir e debater mais sobre suas dúvidas. E, de novo, mesmo que algum proponente ou alguém interessado nessa metodologia ainda ficar com dúvida, consulte a gente por meio do nosso site, do nosso e-mail, das nossas mídias digitais. Pode entrar em contato com a gente, que a gente vai ter o maior prazer de conversar e expandir para a gente poder deixar isso cada vez mais claro, mais objetivo para todo mundo. E aí, à medida que isso for acontecendo, a gente vai atualizando as nossas informações. Gente, é isso. Agradeço. Esses são os nossos contatos e ficam agora à disposição aí para Camila voltar. Olha aí, ela já estava atenta ali, já voltou para a gente bater um papo e tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Obrigado, pessoal. Chico, obrigada pela apresentação. A gente vai deixar um minutinho aqui, a princípio não teve nenhuma dúvida nos comentários. A gente tem um comentário da Maria do Carmo perguntando se a gente vai disponibilizar a apresentação. Maria, esse vídeo ele vai ficar aqui, tanto no nosso LinkedIn, vai ficar online, como também a gente vai disponibilizar no YouTube.
mas a gente pode enviar também sem problemas, em forma de PDF, para você a apresentação, como ficar melhor. E a princípio é isso. O pessoal tá tímido ainda. A gente não teve nenhuma dúvida por enquanto, mas também é bom reforçar, né, Chico, que a gente também vai deixar o contato do Chico, já tá aí na tela, a gente também depois vai deixar aqui nos comentários, porque, como o Chico falou, a nossa metodologia ela só está na primeira versão, então quem ainda tiver algum comentário, contribuição para fazer, a gente está sempre disponível. Isso mesmo, né? Isso mesmo. E mesmo aqueles que queiram já iniciar os seus projetos e submeter eles para a Tero, eles podem consultar antes de tentar fazer os seus registros especificamente, sem problema nenhum. Você já pode estar com a coisa, porque às vezes o proponente, o desenvolvedor, ele sabe como fazer a codificação, mas ele fica algumas dúvidas, então não tem problema. Ele pode chegar e falar, olha, estou aqui com quase tudo pronto, mas eu preciso de alguma dúvida. Fiquem à vontade. Porque à medida que forem geradas essas dúvidas, a gente vai criando lá o nosso FAQ, né, as perguntas frequentes, e aí às vezes a dúvida de um pode ser a dúvida de muitos, então isso ajuda bastante. Então, ótimo. Chico, obrigado pela apresentação, obrigada pelos comentários. A gente vai encerrando a transmissão por aqui, pessoal, reforçando que a gente segue à disposição. Muito obrigada a todo mundo que participou. Chico, quer dar um tchau? Fico à disposição sempre, né? Ali tem um e-mail, tem as nossas redes, tá? Fiquem à vontade, não existe pergunta ruim ou pergunta errada. O importante é a gente ter a contribuição, porque isso, novamente, é uma construção coletiva, né? A gente